como é que tu vê o momento da nossa seleção, cara? Tem muita gente falando muita coisa, enfim, estão cobrando um desempenho e que para mim é importante, mas não é determinante para você conseguir o objetivo final. Como é que tu vê, cara? Como é que tu vê a ideia do jogo? Como é que tu vê o que tem se falado na imprensa, que hoje você faz parte disso mesmo, que, Sim, sim. que você não se denomine, você faz parte você é formador de opinião, tu sabe disso. Como é que você vê o momento da nossa seleção brasileira hoje? Fernando, a gente estava até discutindo isso no 3 na área, para tentar chegar a um acordo, porque é um processo. É evidente, como a gente sempre fala, a seleção está abaixo, principalmente quando você compara o que viveu no ciclo do Tite. O pessoal critica muito, mas o ciclo do Tite ele é muito bem feito em relação a isso. A gente se acostumou com algo que era fora da realidade, que é dominar as eliminatórias sul-americanas, que muita gente despreza, mas ainda coloca em comparação lá a eliminatória da Europa. Cara, o Mourinho fala que é muito mais difícil jogar a eliminatória sul-americana do que jogar na Europa por vários fatores, de até extra-campo. Então, é um processo, primeiro, da gente entender como a gente vai analisar a seleção, o mundo de seleções. O Mansur escreve algo muito legal, que ele fala que a gente vive um eterno enfrentamento entre expectativa e realidade. E aí, puxando outra fala também do Eduardo do Futuro, que expressa isso. Cara, antigamente, há 10 anos atrás, o maior elogio que tu poderia fazer a um time era que ele jogava como uma seleção. Hoje em dia, o maior elogio que tu pode fazer a uma seleção é que ele joga como um time. Pô, isso é verdade. Porque os estímulos diários, hoje em dia, de treino, de convívio, faz muita diferença. De tu estar dia a dia com o cara, de formar taticamente um time, de sincronizar todo mundo ali na mesma ideia. Se o dia a dia já era importante, hoje em dia ainda mais, taticamente. Então, a perspectiva que a gente vê a seleção tem que considerar isso. É óbvio, eu sei que tá abaixo, eu sei que não é bom, mas, cara, é um processo também atrapalhado que aconteceu. A questão do Ancelotti quebra as pernas. A construção do ciclo é atrapalhada, concordo, isso. É ruim, a gente passa por... O Ramon começa ali para fazer a transição, tem Diniz, e agora o Dorival. E aí o Dorival, até antes da Copa América, com menos de 6 jogos, já era julgado com uma régua lá em cima, porque é a régua que vai até a Copa, que falta, que ele perdeu um tempo do processo, então ele vai ser julgado num recorte injusto. Mais curto. Mais curto. E aí são todos esses pontos, assim. É muito difícil debater seleção, escrever sobre seleção é difícil, porque o feedback é sempre nessa postura de, pô, a seleção de antigamente era muito melhor, agora ninguém vale mais nada, isso e aquilo. Então você ter esse equilíbrio hoje em dia é difícil. Igual eu te falei, eu entendo os pontos fracos que tem hoje em dia, que tem nesse processo agora. Valorizei os que tinha no Tite porque sabia o quão difícil era, e hoje a gente está vendo na pele o quão difícil é não ter o Neymar como uma referência técnica na seleção, que é um cara que resolve o problema desde a tua pequena área até a pequena área do adversário. Tua saída tá engasgando, ele vai lá, baixa, resolve a saída. Teu meio campo não tá circulando, ele vem pro meio, resolve. Então, são vários fatores. O Dorival está tentando formar uma seleção, um treinador que eu gosto, principalmente para esse contexto de se adaptar, de entender os caras que estão lá, de gerir, mas é tempo. Então, não sei nem o que esperar. Eu estava com medo do último jogo, o resultado alivia um pouco, mas o desempenho, principalmente no segundo tempo, não era bom. E vamos ver hoje, né, como é que vai sair. Assim, tu gosta da forma que tá jogando? Tu gosta do modelo? Das duas linhas de 4, o Paquetá mais perto hoje do Endrick? Cara, é difícil, assim, eu entendo a proposta, talvez não fosse o que eu faria, eu iria em outro rumo, mas aí falando de... O que você faria, pô? Fala o que você faria, pô. Bota pra não, fora. É difícil de falar de fora, mas, igual, agora a ideia de ter o Rodrigo de falso 9 me interessava, parece que vai mudar, me interessava a ponto de baixar e até conversar com o Paquetá, o Paquetá pisar mais na área. No último jogo, pegando como exemplo, senti falta, porque o Dorival jogou com 3, o André na frente desses 3, que era o Danilo formado como zagueiro, Bruno e Paquetá emparelhados, ali jogando naquele meio espaço, ali nas costas dos volantes. Quem abria campo era Luiz Henrique e Vinícius vindo um pouco para dentro, combinando o movimento com a Arana, e o Rodrigo baixando. Sem essa presença do 9 para romper, é muito importante que esses dois caras, que seriam Paquetá e Bruno, rompessem para dar essa profundidade. E nem às vezes nem para receber, mas tu fazer isso para afastar uma linha da outra e tu ter campo para jogar, porque são contextos difíceis também.
tu coloca um 5-3-2 igual a Equador fez, tu joga naquele espacinho de campo, é horroroso. Então eu senti falta, e nem acho que é a característica do Bruno e do Paquetá, de romper dessa forma. Então você substituir por outro jogador, por outra peça, por outra característica, seria interessante, mas, cara, é difícil de opinar, principalmente sem a referência do processo. Do dia a dia. Não, isso é legal. Você tá falando do Neymar, eu não escuto ninguém falando do Neymar. Eu não escuto a imprensa dizendo isso. A falta técnica que o Neymar faz para a seleção brasileira. Independente do que ele faz fora do campo. Independente da vida que ele leva. Eu acho que o problema da imprensa é muito mais com a persona do que com o atleta. Só que eles não conseguem desvencilhar o cara quando tá dentro do campo. Ele faz falta. Acabou. Aí eu anotei aqui uma parada para não esquecer, que é importante. Sabe que quando pergunta pro Guardiola qual era o segredo do Barcelona dele? Ah, nunca vi. Nunca viu, não? Acho que não lembro. Sabe qual é o segredo do Barcelona do Guardiola? O Messi. Nunca ouvi falar. Porque os grandes times têm esses caras. Fala aí um grande time do mundo aí. A Holanda de 74. Tinha o Cruyff. O Brasil de 82. Tô falando só de que não ganhou, hein? Pô, esse tinha um monte. Esse tinha o Zico, tinha o Falcão. Mas tinha o Zico. Vamos outro. 94 Romário, como referência. Ganhou. Fala de outras seleções aí, pô. A Argentina de 2022. Começa. O Brasil de 98 não era ruim também, não. Não tô falando do time, não. Não tô falando do time, tô falando que todos esses caras tinham uma referência técnica. Independentemente da qualidade técnica do time. Todos eles tinham um diferente. O de 98 tinha. O Ronaldo. Não, Fernando, dá pra puxar mais recente, cara. Tu tem a Espanha agora na Eurocopa. A Espanha, a gente elogia muito, até entendo. A Espanha tem uma cultura de futebol muito bem estabelecida, desde futebol de base até futebol profissional, de forma de jogar. Quantas vezes a gente já viu a Espanha jogar naquele 4-3-3, fazendo jogo de posição, é óbvio, mas numa estrutura que esses moleques são ensinados desde a base, assim, desde os primórdios, a jogar daquela forma. Desse mesmo jeito, não tem muita variação. Sim, mas o que acontece? A Espanha também, da mesma forma que ganha, perde também dessa forma e joga mal. A gente reclamou da Espanha do Luiz Henrique, que eu até gosto como treinador, que não tinha profundidade. Isso. E isso se resolve com um moleque fenomenal agora, que é o Yamal, junto com o Williams. Então essa referência técnica, ela tá independentemente do teu contexto tático, da tua forma de jogar, da tua estrutura. O cara que muda o jogo, o cara que tem maiores valências. Hoje a gente vê até um Estevão surgindo assim, de magnitude parecida. É ele que faz o jogo. É ele que... São jogadores sistemas, né? Que a gente até costuma falar. Que muda tudo, assim. Você pode ter o sistema de jogo perfeito, você pode ter a ideia de jogo perfeita para fazer, mas no final quem executa são os jogadores, o jogo é dos jogadores. Mas que a gente tente travar essa batalha de técnico contra técnico, o jogo ainda é 11 contra 11, e quem tá em campo, que tem a maior capacidade técnica, ou tática, até mental, para decidir, define isso tudo. E a Espanha também, com o Yamal, a gente viu isso, que não teve em outros momentos, e parte muito da referência técnica. O Brasil sem o Neymar sofre e facilita o processo, cara. Até para um Vinícius da vida facilita, para o Rodrigo facilita, para o Paquetá facilita, que é divisão de responsabilidade também. E nem todo mundo está preparado para ser protagonista. Sim. Às vezes isso não é o momento. Oi? Quem será o nosso próximo protagonista? Depois do Neymar, eu não sei. Assim, é muito cedo não sei. ainda. Mas eu não eu sei. acho que estão falando assim do Estevão. Que é, eu não sei. Tecnicamente ele é... Mas, cara, ele envolve mais coisa. Eu tava conversando... Mas é precoce. Demais. Mas é Eu precoce. tava falando com o jogador que jogou contra ele, né? Time profissional. Sacanagem. Não, o moleque é maluco. Não, o moleque é fenômeno, mas é precoce. É precoce. A gente tá sendo... A comparação com o Neymar é totalmente não dá absurda. Pra comparar. Não, e outra coisa, também esse processo que a gente fez com o Neymar, hoje a gente normaliza ele. Mas não é normal o que aconteceu, porque a geração antes dele para bem antes, não tem essa transição, essa passagem de bastão que a gente fala, entre aspas, e o Neymar carrega, assim, mais de 10 anos sozinho o peso da responsabilidade, até quando era moleque. Hoje, a gente pode ver um futuro onde isso vai ser dividido entre Rodrigo, Vinícius, Paquetá, mais do que um cara carregar esse peso inteiro que é descomunal, que a gente não sabe nem como mentalmente o cara resistiu para estar jogando até hoje. E aí envolve também as lesões que ele teve de voltar a jogar. É um cara abissal, assim, fora de série. E poucos dos grandes, acho que à vista que eu me lembre agora de forma muito rápida, Zico e Ronaldo,
tiveram tantas lesões graves quanto o Neymar teve. Sim. Não, dele foi muito O grave. Romário quebrou o pé uma vez no PSV, mas acho que não teve mais nada tão grave assim, né? Mas, pô, o Neymar quebrou o pé 2 vezes, rompeu o cruzado, o Zico rompeu o cruzado em 85, antes da Copa, daquela forma absurda no jogo contra o Bangu, né? O Ronaldo rompeu 2 vezes o tendão patelar, porra. E esses caras fazem a diferença. Não tem jeito. Lembrei, porque do jeito que o futebol tá hoje, esse cara que te chama pra dançar é o que faz a diferença. É óbvio que o futebol combinado, o jogo do Diniz, né, que ele te envolve com passes rápidos para progredir, ganhando espaço atrás das linhas de marcações, é fera. Mas se você está bem postado, se você não se expõe a esse tipo de jogo, o Diniz ele te atraía. Uhum. Né? Se expunha quem quisesse. Sim. E muitos caíam, mordiam a isca e tomavam. Mas os caras que, como você falou do Equador, que se posiciona bem, um futebol muito físico, muito forte fisicamente. Se você não tem esse cara que te chama pra dançar, que dribla, o driblador e pensador, que ele te dribla e já quebra uma linha, que já tem que sair. Sai um, parceiro. Desencaixou um, acabou, caiu o castelo de cartas. E aí, Perfeito. Você tendo um cara inteligente, ele vai fazer as coisas acontecerem. E faz toda a diferença. E hoje, no Brasil, o Vini não tá conseguindo ser esse cara. Uhum. Gosto do moleque, acho que tem que ser o melhor do mundo pelo que fez. Se não for, é sacanagem. E aí, quem quiser ir contra, pode falar aí, me fala os seus argumentos que eu vou falar os meus. Mas ele não tem conseguido ser esse gênio que a gente precisa. Ainda. Pode ser que seja. Mas ainda não é esse cara que vai chamar a bola, que vai tirar 2, 3 e que vai deixar o outro sozinho atrás. Tá ligado? Assim, Não, concordo, e nem acho que seja do perfil do próprio Vinícius, porque também atingir isso que o Neymar atinge são pouquíssimos, cara. O Estevão a gente pode até projetar, mas também é outra conversa, assim, são caras, ele, Messi, são caras que estão numa prateleira muito diferente, e é o que tu falou, são jogadores de sistema, porque isso que tu faz de um drible, tirar alguém da linha, desmembrar um sistema tático. É verdade, às vezes o Neymar fazia uma lambreta, algo que fosse bobo pro pessoal e falar, pô, mas tá driblando pra trás sem objetivo. Cara, qualquer drible provoca um efeito em alguém. Seja mental, seja tático, seja técnico ali. Então, o simples ato dele estar num jogo de alta competitividade, de alta pressão e dar uma lambreta pra trás, aquilo mexe com a cabeça de quem tá do outro lado, entendeu? Então isso vai a um efeito dominó. Pega o cara que tá no meio campo, passa pro zagueiro e isso vai desmontando linhas e facilitando o teu jogo a partir do individual. Não, e arrebenta com os caras emocionalmente. Uhum. Porque um dos maiores problemas do Neymar com relação ao jogo, em que ele se prejudicou, foi ele não reagir bem a uma ação boa dele diante de uma reação dos caras. Uhum. Entende? Se eu te driblo, né? Se eu te driblo da forma que ele dribla os caras, eu não vou te driblar desse jeito, mas o cara vai agredir, vai querer... Ele não tem que reagir, entende? Sim. E algumas vezes ele reagiu e acabou se prejudicando, não administrando bem emocionalmente uma coisa que ele mesmo causou. Porque ele vai fazer isso com os caras. E todo cara que é bom e segura a bola vai apanhar. É óbvio, é a resposta normal. É a resposta em cima daquilo. E ele é o cara que vai fazer isso. E às vezes ele se prejudicou. Pô, eu gosto do Neymar pra caralho. Já mostrei que sou fã dele. Sim. Mas ele acabou reagindo de uma forma um pouco mais agressiva a um lance que ele provocou e acabou se prejudicando por isso. E, consequentemente, a equipe, ou tomando uma porrada. Porque o cara vai te dar uma porrada baseado em coisas que ele imagina que você possa fazer com ele ou já fez. Sim, sim. Você ligou? Entendi. E eu sabendo que eu vou te irritar, eu vou te bater. Porque pro meu treinador, entre sair o Neymar, eu sozinho, ou eu e o Neymar do outro time, pô, tá sem o Fernando, ou tá sem o Neymar, pô. Claro que é ruim pra todo mundo. Tá sem... entendeu? Não, entendi, peguei o ponto. Pô, meu irmão, e acontece. Vai na minha que acontece. Sim. O futebol, ele é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Posso falar uma besteira aqui? Porra. Mandaram mais 10 pratas, hein? Muito obrigado. Mas tem que falar aí, o que tem que falar. Lê aí. Taxar fortunas, mandou. A galera da realeza, né? Mas No fim do expediente aqui, ouvindo essa lenda,
Ganhei eu, né? Tão novo, mas com um futuro brilhante. Todos nós aqui da empresa adoramos o seu conteúdo. Mande um abraço para Chu Passeios e Eventos. Chu Passeios e Eventos. Chu com um X. Tu passeio. Tu tem que ler antes. Tem que ler Chu Passeios e Eventos. Não, cara. Aí tu caiu, né? Chu Passeios e Eventos. Isso é pegadinha. Chu Passeios e Eventos. Eu gostei. Chu Passeios e Eventos. Que isso, que trairagem, cara. Oi? Tem de bandido. Não, não é de Não Petrópolis, são não é possível. eventos, não são eventos, não são eventos. Oi? Eu vou falar essa manhã lá no Dono da Bola. Eu posso mandar um. Não. Tinha um comentário Roleta Russa. Tu manda o áudio. Tem que escutar no meio da galera. Não, tu escuta sem ouvir. Tu Sim. coloca ao vivo. É perigosíssimo, né, cara? Comentar. Gostou, né? Aí, Taxa Futuras, gostei. Manda mais que a gente fala outra. Só que mandou a nova, não pode ser a mesma. Cara. Daqui, eu não falando coisa. É verdade. A gente tem o maior campeonato isso mais eu- forte que a essa eu gente quero tem no ver. mundo é a Champions League. Se a gente for pegar lá, hoje, provavelmente devem ter aproximadamente 30 a 35 jogadores brasileiros atuando nessa competição. Você pega a convocação da seleção brasileira, quantos jogadores atuam na Europa? Mais de 70%. Sim. Provavelmente em torno de 6 a 8 jogadores atuam no mercado brasileiro. Por que não transfere a seleção para lá e bota a comissão técnica lá na porra da Europa? Perto, acompanhando, vendo, porque é lá que está a base nossa dos jogadores brasileiros, Pode ser. entendeu? Porque Pra ter aqui, esse contato de... porque você fala assim, rotina. não dá para comparar o futebol daqui Sim. com o europeu. Não dá. Até porque o volume de dinheiro é muito grande. É claro que hoje, principalmente depois da entrada das bets no mercado, houve uma valorização dos jogadores, dessa coisa da marca. Legal, melhorou muito. Mas mesmo assim, a base da seleção brasileira não vai sair daqui do Campeonato Brasileiro. Você vai ter uma ou duas peças, como teve. Pega aí, eu acho que são 6 ou 8 jogadores que atuam no Brasil. O restante tudo atua lá. Não, e agora vai ser... Leva a comissão para lá. Quando tiver que ter treino, é lá, fica lá. E eu acho que ele vai poder entender melhor. O contexto que eles vivem lá, né? Exatamente. Entendi o que tá entendeu? falando. Não, e tu falou até do Campeonato da Europa em relação ao Brasil, agora a gente pode se estender até para a Arábia, cara. Porque vai abrir um caminho para os brasileiros de alto nível, de alta prateleira da Europa, como já abriu para outros caras, de estar lá e estar à frente do Campeonato Brasileiro também. Mas lá eles estão pelo dinheiro, né? O futebol de lá eu acho que ainda está um pouquinho... Mas eu acho que vai chegar no ponto que vai... Mas vai equilibrar. demorar tempo. Se os caras continuarem contratando jogadores do nível que estão contratando, é impossível não melhorar. Não, o time do Automaticamente vai ficar bom. forte. Automaticamente vai ficar bom. eu Não é falei- impossível não ficar bom. Aí o Al-Hilal bom, aí o Etihad bom, pô, vai o Al-Nassr bem, o time do Coutinho lá, que eu esqueci o nome do time do Coutinho, tu deve saber, né? Tu sabe o nome de tudo. Irmão,